Povo meu, vou tentar falar um pouquinho num tom melhor, porque eu já vi que, por exemplo, deixa eu tentar explicar, quando eu expliquei o esquema tático do Palmeiras, ficou um pouquinho um tom baixo, eu já recebi esse feedback, enfim, então eu vou tentar falar nos dois vídeos hoje sobre um pouco mais alto sobre os dois conteúdos que eu tenho para falar hoje, ok? E vamos dar um processo melhor essa semana onde eu não fiz os jogos de quarta-feira pelo Brasileirão, mas consegui ver dois jogos ontem no Campeonato Brasileiro, e um desses jogos acho que todo mundo quer saber, né? Então curte, compartilha, e a gente vai falar um pouco sobre o empate entre 1-1 entre Santos e Corinthians. Memphis Depay abre o placar numa belíssima jogada depois de um passe do Caio César. Já vou falar do Caio César, né? Uma jogada de contra-ataque do Corinthians. O Memphis acaba limpando a defesa do Santos e abrindo o placar. E depois, numa bobeada do zagueiro do Corinthians, ao qual ele rebate errado, a bola pega no Neymar e sobra para o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa vai e empata o placar. Vamos primeiro aos pontos necessários a se dizer. O Memphis jogou, o Yuri Alberto não. Como você já ouviu falar, Caio César, um menino que jogou até no Al Hilal, não sei se jogou ao lado do Neymar. Quanto tempo ele ficou lá no Egito, mas jogou no Al Hilal, chegou e ajudou muito bem, atiçando, oriçado, querendo ajudar muito o Corinthians. Depois foi substituído por aí sim, um garoto da base do Corinthians, o Kaique, mas entre os dois segundo atacantes que, né, em tese substituíram o Roberto, né? E aí o Memphis é mais segundo atacante quando o Yuri está jogando. Entre os dois, o Caio César, até por ter jogado de titular, foi quem melhor jogou, né? Então, muito bacana falar um pouco desse jogador, tá? Ranieri jogou, Breno Bidon, o André jogou, né? No time do no time do no time do Corinthians. Agora o Garro foi entrar depois, no segundo tempo. O Garro tem entrado no segundo tempo do Corinthians. O Garro, desde quando teve aquele acidente lá pela Argentina, ele não é o Garro que o Corinthians se espera muito. Mas o Corinthians jogou muito bem, o Corinthians procurou jogar bola e acabou quase ganhando do Santos, porque teve momentos da partida em que o Corinthians poderia sim ser melhor, a ponto do Gabriel Brazão mostrar muito mais do que o Hugo, até para o Tafarel, que estava assistindo a partida. Hoje tem convocação da seleção brasileira. O Santos jogou no 3-5-2. O Santos, o Vojvoda parece que tem bagunçado o Corito lá, mas ontem ele fez uma coisa que eu gostei muito. O Neymar não jogou de meia, o Neymar jogou de atacante. E quando o Neymar joga de atacante, e para mim ele não merece ir para a Copa, mas quando ele joga de atacante ele é muito mais perigoso. Sempre foi assim. É um espaço menor para ele correr, da intermediária para dentro, para dar um passe como deu para o Gabriel Barbosa fazer o gol, para fazer o gol. Então o Neymar, ainda mais com essa idade agora, é muito melhor jogando de atacante. O Gustavo Henrique, o menino que jogou ontem, não é bom 10. O Barreal não é bom 10. O Rolete não é bom 10. Não tem as qualidades do Neymar. Mas o Neymar vai ter que jogar de atacante no Santos. E o Vojvoda vai ter que, né, entender muito bem isso. O Vojvoda, que ontem não estava na partida, estava suspenso. Então, o Vojvoda vai tentando acertar
o Santos, que é o que eu falo. O Santos não do Neymar, do Gabigol. Gabriel Barbosa, ele até falou ontem, quando tem sequência, Gabriel Barbosa, se eu não me engano, já tem oito gols na temporada e é o artilheiro do Santos e quando ele tem sequência, ele joga muita bola, ainda não fez chover, né? Eu creio que ironia, né? Não tem nenhuma decisão, além do Paulistão, não tinha uma decisão para ele tentar fazer chover e brigar por uma dessas vagas da Copa, se é que ele ainda não está brigando, mas um jogador que pós-Copa pode decidir muito. Acho que o Sul-Americano, o Santos está, a Copa do Brasil, Brasileirão, acho que é o principal fator de desequilíbrio no Santos. Então, 1-1, empate. Depois eu vou baixar melhor o SofaScore, vou dar a classificação no Instagram também. Instagram que passou no início do vídeo, né? Instagram canal do Wesley de Souza. E dá para vocês aí os números de Santos e Corinthians. Mas teve empate na Vila Belmiro, Memphis abre o placar, Gabriel Barbosa empata, todos os gols foram no primeiro tempo. Minutos, também não consigo dar, o Google não está me dando uma ajudinha para falar de quais minutos, né, foram entrar as bolas na rede, foram que ao caso entraram a bola na rede, mas o Santos empatou, o Corinthians também. O Santos ainda está ali beirando a zona, tentando sair. O Corinthians, se eu não me engano, está um pouquinho melhor na classificação, mas não é tanto. Então, Santos empatando com o Corinthians em 1-1. Avisar uma coisa aí, né? O Dorival tá segurando no Corinthians. O Dorival não tem problema nenhum, mas o Vojvoda torce pro Gabriel Barbosa ser um cara tranquilo no Santos a ponto de se decidir e falar assim pro presidente do Santos, ó, pelo amor de Deus, o cara saiu lá do Cruzeiro, lá foi demitido. Não traz ele aqui não. E o Neymar falava, não, traz o cara ali. Neymar, quietinho. Traz não, deixa lá, quietinho, lá. Deixa ele procurar um outro clube, deixa você ver se o Dorival cai no Corinthians, né? O Roger, quanto tempo fica no São Paulo, alguém no Grêmio, no Inter, mas aqui não, né? Porque eu não quero problema para minha cabeça, eu quero jogar muita bola. Acho que esse é o pensamento do Gabigol, depois de saber do que aconteceu na partida entre Cruzeiro e Vasco, que eu vou falar já já no Brasileirão, né? Então, 1-1, Santos e Corinthians e Neymar. Eu duvido que o Ancelotti vai te levar. Se ele te levar, eu acho hoje um erro, né? E pior ainda se ele te levar como meia. Eu torço mais para voltar a falar para o Gabriel chegar em maio muito bem e quem sabe ser o centroavante, né? Como eu falo, ele, o Pedro e o Yuri Alberto hoje são os três melhores centroavantes que eu possa levar e mudar um pouco o esquema da seleção, que o Gabigol seja esse principal 9 e mude o esquema da seleção se ainda der tempo. E você, desculpa Ney, mas eu acho que o amistoso lá de, de maio, né, no Maracanã, seria bom para sua aposentadoria pelo Ouro Olímpico de 16, por ser o maior artilheiro do o maior artilheiro da seleção brasileira, uma aposentadoria digna, e aí você joga até os 38, se aposenta com 34, ou joga até os 38, vive a sua vida sem essa preocupação de ser o protagonista da seleção, porque tem outros nomes que já merecem, valeu? Então, Santos empatou com o Corinthians em 1-1. Valeu, galera. Fui.